Moçada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Circo Chácara Kids! Isso mesmo, o nosso circo que tem 3 picadeiros, tem diversão, palhaços, equilibristas, malabaristas. Nossa, como eu gosto dos malabaristas! Principalmente daqueles que ficam no trapézio, sabe? Trapézio, que fica balançando e eles dão aqueles saltos, dão piruetas no ar e eles pegam, ficam pendurados na mão dos outros. Inclusive, eu fico imaginando que esses trapezistas, eles precisam ter muita confiança nos seus colegas trapezistas. Afinal de contas, eles saltam no ar e confiam que o seu colega trapezista vai segurar na sua mão ali para ele não despencar lá embaixo, né? Cair, se arrebentar lá embaixo, né? Nossa vida, tem que ter muita confiança. E como vocês já devem ter visto na semana passada, esse mês a gente está falando sobre confiança, justamente. E a gente está aprendendo que confiar é colocar a sua segurança em alguém que você possa depender. Ou seja, a gente confia quando a gente sabe que a gente pode depender daquela pessoa em quem a gente confia. Bom, e o nosso versículo desse mês, ele fala sobre como nós podemos confiar em Deus, porque a gente sabe que a gente pode depender de Deus. Deus é fiel e Ele está sempre pronto para nos ajudar. E o nosso versículo desse mês está no livro de Provérbios, no capítulo 3, e é o versículo de número 5. Nós vamos ver aqui na versão NVI. E ele diz assim, olha que lindo esse versículo, garotinho e garotinha. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. O que esse versículo nos diz é que, embora a gente seja inteligente, esperto e saiba muitas coisas, a gente não deve confiar na gente para fazer coisas e para tomar decisões. A gente deve sim confiar no Senhor, no nosso Deus, de todo o nosso coração. Confiar em todas as situações. E na nossa história de hoje, a gente vai ver um exemplo maravilhoso de alguém que agiu dessa forma e foi muito abençoado por Deus por causa disso. Bom, vamos começar lá atrás, né? Vocês se lembram dessa história? Deus criou todo o universo, criou o mundo, o nosso planeta maravilhoso, perfeito, tudo em harmonia. E Ele criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E aí, eles desobedeceram a Deus e por causa disso, o pecado entrou no mundo. E aí, toda essa perfeição e essa harmonia foi quebrada. E a gente ficou separados de Deus, né, como seres humanos, porque Deus é puro, é perfeito, Ele não tem pecado. E aí a gente passou, como seres humanos, a gente passou a ser pecadores, né? Mas Deus nos ama tanto que Ele criou um plano para que a gente pudesse ser amigo de Deus de novo. E como parte desse plano, Ele escolheu um homem chamado Abraão. Tá lembrado, né, garotinho e garotinha? Do Abraão, é uma história maravilhosa. E o Abraão recebeu essa promessa de Deus. Deus falou para ele, Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que coisa maravilhosa! O que Deus queria dizer com isso? Que Abraão fazia parte do plano de Deus para que a humanidade fosse amiga dele de novo. Muito bem! Abraão e sua esposa Sara tiveram um filho chamado Isaque. E um dia Deus também falou para Isaque, assim como ele falou para o pai do Isaque, o Abraão, né? Ele falou, olha Isaque, por meio de você eu vou abençoar todas as famílias, todas as pessoas da terra. Olha que coisa maravilhosa.
Bom, e o Isaac, ele já era adulto, ele já tinha a sua família, ele era casado com a Rebeca e eles moravam lá numa terra, no meio de um povo que sempre foi um povo encrenqueiro, né? Que sempre foi inimigo do povo de Deus que viria depois aí, né? Que era o povo chamado os filisteus. E o Isaac estava lá num lugar, né, que ele morava, e naquela época, não é que nem hoje, né, garotinho e garotinha? Você tá com sede, você vai lá, abre a torneira assim, ó, sai água. Você vai na geladeira, tem água geladinha, tem eletricidade. O mundo era muito diferente, né? Então, para eles terem água, para poder beber, para poder dar para os animais, para poder aguar as plantações, porque senão eles não tinham nem como comer, né? Eles precisavam de poços. E o que é um poço? Um poço é assim, um buraco no chão, vai cavando, cavando bem fundo, até que chega num lugar ali que tem água debaixo da terra e a água enche o poço. E aí as pessoas usam a água daquele poço. E o Isaac morava num local que o Abraão, o pai dele, já morou, e o Abraão tinha cavado, né, furado aqueles poços, e a água era muito boa. E ele usava essa água então para eles poderem beber, para dar para os animais e também para aguar as plantações. Aí o Isaac, ele foi muito abençoado por Deus e ele foi ficando muito poderoso, com muitos animais, muitos servos, muitos empregados. E os filisteus ali da região começaram a ficar com inveja dele por causa do sucesso dele, né? Sabe o que eles fizeram, garotinho e garotinha? Eles foram lá e eles sujaram todos os poços do Isaac, poluíram a água, jogaram terra, sei lá mais o que. Ficou impossível do Isaac e da sua família usar a água que eles tinham lá naquele lugar. E aí o rei da época desse povo filisteu, o Abimeleque, foi falar com ele e disse assim: olha, Isaac, você está muito poderoso, você está ficando uma ameaça aqui para nós, então é melhor você se mudar daqui. E sabe, o Isaac, ele tinha tantos servos que ele era capaz de enfrentar o povo filisteu, de brigar com eles. Mas Isaac confiava em Deus, na promessa de Deus. Ele sabia que ele podia confiar em Deus e que Deus estaria cuidando dele e da família dele. Então sabe o que ele fez? Eles desmontaram todas as tendas, recolheram todos os animais, e olha, gente, era bastante coisa, viu? E eles saíram dali onde eles moravam há muitos anos e eles foram para uma outra terra, longe dali, chamada Gerar. E eles chegaram lá em Gerar, que era um local onde o Abraão já tinha vivido também. E lá ele tinha cavado poços. Então Isaac chegou lá, foi lá, arrumou os poços, tinha poço que estava fechado, entupido, eles abriram tudo e eles conseguiram a água de novo, que para eles era tão importante para a sobrevivência deles. E Deus estava com Isaac. Então, novamente, ele foi abençoado e as coisas estavam dando muito certo para ele. Garotinho e garotinha, adivinha o que aconteceu? É isso mesmo. Você que está pensando, os filisteus foram lá de novo. É isso aí, eles foram lá de novo. E sujaram a água do Isaac e falaram: olha, você tem que ir embora daqui que essa água é nossa. O Isaac não acreditou. Ele deve ter ficado muito bravo. Eu fico bravo de ler essa história. Imagina ele, né? Eu acabei de mudar, pô, as coisas estão dando certo aqui para mim. E ele, lembrem-se, ele poderia, porque ele tinha muitos homens, ele poderia enfrentar os filisteus. Mas ele escolheu de novo confiar em Deus, se lembrando da promessa de Deus, de que Deus cuidaria dele. Desmonta as tendas, tudo de novo, recolhe os animais, faz aquela baita daquela mudança de novo, e eles foram para um outro lugar, para um vale. E chegando lá, bom, lá não tinha poço cavado não, eles tiveram que cavar, fazer o buraco no chão, encontraram água, tudo de novo, garotinho e garotinha, vocês já decoraram a história, né? Tiveram que cavar os poços de novo, encontraram água, se estabeleceram, começou a fazer sucesso de novo. O que aconteceu? Pela terceira vez, é isso aí.
De novo, os filisteus da região foram lá e criaram encrenca com ele, sujaram a água e aí ele decidiu, dessa vez ele decidiu o quê, garotinho e garotinha? De novo confiar em Deus, não quis briga com os filisteus, desmontaram tudo, aquela mesma história, mudaram para outro lugar. E nesse outro lugar onde eles estavam, eles cavaram poços, encontraram água e se estabeleceram lá. E eles tinham água muito boa para eles beberem, para dar para os animais e também para aguar as plantações. E eles começaram a ter uma vida normal lá. Até um dia em que o rei Abimeleque, lembra dele? Aquele que apareceu lá na primeira vez e que falou pro Isaac, ó, sair fora com a família dele, porque eles eram muito poderosos. Imagina, o Isaac estava mais poderoso ainda, né? Quando ele soube que o rei Abimeleque estava vindo para falar com ele, com um grupo de pessoas dos filisteus, ele ficou pensando, né? Ai, caramba, que vai ser dessa vez? Não é possível, pela quarta vez eu vou ter que mudar, né? E aí, quando o rei Abimeleque chegou para falar com ele, olha, eu vou ler para vocês aqui o versículo que está lá no livro de Gênesis, é um trecho, né? No capítulo 26, dos versículos 27 a 29, é na versão NVI. Então vou ler aqui, olha. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Hostil é quando a pessoa é malvada, assim, é bruta, sabe? É sem educação, né? Então, eles responderam: podemos ver, olha só, garotinho e garotinha, o rei Abimeleque falando, podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Uma aliança é assim, uma combinação muito séria. Sabe quando você combina um negócio sério com alguém? É uma aliança. Então, ele, continuando, ele disse assim: jure, prometa que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora, garotinho e garotinha, eu vou fazer uma parte aqui minha, não está escrito na Bíblia, né? Mas esse rei Abimeleque, ele é muito mentiroso, né? Pô, eles foram lá, sujaram a água, mandaram ele embora. Era pro Isaac estar muito bravo nesse momento aqui com eles, né? Mas vamos continuar. Faz de conta que a gente acredita no Abimeleque. E agora, veja como o Senhor o abençoou. Isaac preparou um banquete para os filisteus. No início da manhã seguinte, os homens fizeram um acordo para manter a paz um com o outro. Ou seja, o Isaac não ia fazer nada para os filisteus, nem os filisteus fazer nada para ele e para sua família. Então, os filisteus seguiram seu caminho. Olha que coisa incrível! O rei Abimeleque e os filisteus perceberam que Deus estava com Isaac. Ele podia ter brigado, ele podia ter criado uma inimizade. E aliás, se ele fizesse isso, ele teria uma inimizade eterna com o povo filisteu, que era vizinho deles ali, né? Mas ele escolheu confiar em Deus e que Deus cuidaria da situação. Então ele escolheu não se tornar inimigo dos filisteus. Para Isaac, confiar em Deus significou não brigar, não criar problema com os filisteus e seguir em frente e se mudar, apesar disso ser um incômodo para ele, né? Então, a gente tem sempre que se lembrar: confie em Deus, não importa o que aconteça. Imagina o Isaac, tá lá no seu lugar, na sua terra, uma vez os caras vão lá e mandam ele embora. Vai para outro lugar, segunda vez manda embora, terceira vez manda embora. O cara deve ter ficado muito chateado, muito triste. Ele pode até ter pensado assim: acho que Deus talvez esqueceu de mim, parou de cuidar de mim, não gosta mais de mim. O que está acontecendo?
mas ele escolheu confiar. E Deus, finalmente, em algum momento, ele estabeleceu a paz para o Isaac, ele tinha a água que ele precisava para sua família e ainda fez um acordo de paz com os filisteus que se comprometeram em nunca mais criar problema com ele. E aí, tem várias situações na vida da gente que a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a gente acha que é muito difícil confiar, sabe? Pode ser que esse ano na escola, por exemplo, você está com problemas, você está com dificuldades de nota. Pode ser que às vezes seu melhor amigo ou sua melhor amiga se mudou para outro lugar, ou você mesmo se mudou e você não conhece as pessoas e está com um pouco de medo da nova situação, ou até que talvez a sua família esteja passando por algum problema sério de algum tipo. E nessas horas a gente fica pensando, nossa, e agora o que eu faço? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, garotinha e garotinha, nessas horas, a primeira coisa é a gente se lembrar que a gente pode confiar em Deus, não importa a situação e o que esteja acontecendo. E também, uma coisa que a gente pode fazer é procurar pessoas mais velhas ou amigos da gente que a gente sabe que também confiam em Deus, conversar com essas pessoas, contar o que a gente está passando, o que a gente está pensando, sentindo e até mesmo orar com essas pessoas. E com certeza Deus vai nos ajudar a resolver a situação e a passar por qualquer situação que a gente possa viver, mesmo que pareça muito difícil ou até impossível da gente passar. Então, garotinho e garotinha, lembrem-se do exemplo de Isaac. Ele escolheu confiar em Deus, porque ele sabia que ele podia confiar em Deus independente da situação. Não importa o que aconteça, nós podemos confiar em Deus. Vamos orar então para a gente fechar nossa história de hoje? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor criou um plano desde o início para que nós pudéssemos ser de novo teus filhos, chamados de teus filhos, de teus amigos. E o Senhor usou pessoas que nos dão exemplos maravilhosos de que nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Nos ajude a nos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor nos ama e vai cuidar sempre de nós e das nossas vidas e de tudo que nós precisamos. Por isso nós te agradecemos por esse teu grande amor e pelo teu cuidado com cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha, espero que vocês tenham gostado dessa história incrível, maravilhosa do Isaac, dos filisteus e dos poços de água. Deus abençoe a sua vida, até a próxima!